amores! Eu sou a professora Edith Meireles e esse é o canal Matemática com Amor. Neste vídeo você conhecerá as funções polinomiais de grau n. Como podemos identificar o grau de uma equação? Como saber se o número é raiz dessa equação? Nós vamos estar respondendo essas perguntas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Já curte esse vídeo e vem comigo entender os polinômios que eu estou te esperando depois da vinheta. Funções polinomiais. As funções polinomiais a priori formam um plano conceitual importante na álgebra. Entretanto, possuem também uma relevante importância na geometria, quando se deseja calcular expressões que envolvem valores desconhecidos. Equações polinomiais. Dados um número real n e os números complexos a n-1, a n-2, aí você tem n números, nesse espaço, a2, a1, a0, denominamos função polinomial ou polinômio toda função dada por p de x igual a n, x elevado a n, mais a n-1, x elevado a n-1, mais, aí você tem n termos, a 1x mais a 0. Aqui no caso, x elevado a 0, a gente está considerando como se fosse 1, então não aparece ali. Então esse é o formato da nossa função polinomial. Equação quando eu igualo a 0 para poder estar resolvendo. Onde a n, a n-1, a n-2, a 2, a 1, a 0 são chamados coeficientes. A 0 é chamado termo independente. N pertence aos números naturais e é denominado o grau do polinômio. X é a variável e pode assumir qualquer valor em si. Então, aquele x ali em todos eles é a nossa variável. São polinômios que têm somente uma variável. N vai ser o grau do nosso polinômio. No caso, ali é o x elevado a n. Então, esse n pode ser 5, 4, 10, 1000. Nós não vamos trabalhar com um número tão exagerado. Pelo menos não a princípio agora, ou não de um modo geral. Mas esse n ali pode ser, então, qualquer número. A gente está habituado com a equação do primeiro grau, com a equação do segundo grau, mas vocês não tinham visto a resolução para nada além disso. E esse A0 é o termo independente, é aquele número que fica sozinho. Exemplo 1 aqui, para a gente ver isso com número. São exemplos de funções polinomiais. P de x igual a 4x mais 5. O A0 é o meu termo independente, será igual a 5. E o A1 é igual a 4. Observe que aqui a gente está colocando de trás para frente os coeficientes. Letra B. P de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 8. O meu A0 é igual a 8. O meu A1 é igual a menos 2 e o meu A2 é igual a 1. Sempre que eu não tenho ninguém na frente do x, será igual a 1. Ou ninguém na frente da minha incógnita, porque a incógnita pode ser outra, Não necessariamente x. C. P de x é igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 1. Eu vou ter um A0 igual a menos 1, o A1 igual a 1, o A2 igual a 4 e o A3 igual a 1. Letra D. P de x é igual a x elevado a 6 menos 2i. O A0 aqui é o menos 2i, unidade imaginária. A1 é igual a A2, que é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a 5, que é igual a 0. Eu vou ter 5 termos aqui iguais a 0. E eu vou ter o A6 igual a 1. O x é elevado a 6, então aqui é o A6 igual a 1. Esse foi nosso primeiro exemplo. Grau de um polinômio. Dado um polinômio p de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1x mais a0, com n pertencente aos naturais, dizemos que o grau de um polinômio é o expoente máximo que ele possui. Isto é, se o coeficiente an for diferente de zero, então o expoente máximo n é dito grau do polinômio e indicamos por GR de P igual a n. Exemplo 2 aqui para a gente entender isso. P de x igual a 5 ou P de x igual a 5x elevado a 0. É um polinômio constante, ou seja, GR de P é igual a 0. Se eu não tenho aqui o meu x, eu vou ter um x elevado a 0, então o grau do polinômio vai ser 0. Letra B. P de x é igual a 3x mais 5. É um polinômio do primeiro grau, isto é, GR de P igual a 1. Observe que eu não tenho expoente aqui. Eu não tenho o expoente é 1, então o grau do meu polinômio é 1. Letra C. P de x é igual a 4x elevado a 5 mais 7x elevado a 4 é um polinômio do quinto grau, ou seja, GR de P é igual a 5. Observe que aqui eu tenho um expoente 5 e um expoente 4.
o que vai valer será o maior expoente, nesse caso é 5. Observe que se p de x igual a zero, não se define o grau do polinômio. Tem nada, né? Exemplo 3. Calcular o valor de m real para que o polinômio p de x igual a m ao quadrado menos 1 x ao cubo mais m mais 1 x ao quadrado menos x mais 4 seja do terceiro grau e do segundo grau. Qual tem que ser o valor de m para que o grau seja 3 e qual tem que ser o valor do m para que o grau seja 2. Resolução. Para o polinômio ser do terceiro grau, o coeficiente de x ao cubo deve ser diferente de zero. Então, m ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Se aqui está subtraindo, muda de membro somando, então m ao quadrado tem que ser diferente de 1. Então, o m tem que ser diferente de 1 e também o m tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Porque se eu tiver o coeficiente do x ao cubo igual a zero, ela vai ser uma função polinomial do segundo grau. Então, eu tenho essas duas condições. Portanto, o polinômio é do terceiro grau se m for diferente de 1 e se m for diferente de menos 1. Isso é suficiente, não me interessa o coeficiente dos outros termos do meu polinômio. Se o coeficiente do x ao cubo for diferente de zero, ele já é do terceiro grau. E para o polinômio ser do segundo grau, o coeficiente do x ao cubo deve ser igual a zero e o coeficiente do x ao quadrado deve ser diferente de zero. Então, m ao quadrado menos 1 tem que ser igual a zero, m ao quadrado então tem que ser igual a 1, isso quer dizer que m tem que ser igual a 1 e m tem que ser igual a menos 1. E também esse m mais 1 tem que ser diferente de zero, então o m tem que ser diferente de menos 1. Aqui, observe que eu vou ter um choque, né? Para ser do segundo grau, então ela tem que ser diferente de menos 1. Para não ser do terceiro, tem que ser igual a menos 1. Então, o único que vai atender aqui é o 1. Por quê? Porque se for igual a 1, ele não é do terceiro grau, ele vai cair para o segundo. 1 é diferente de menos 1, então está perfeito aqui. Portanto, o polinômio é do segundo grau se m for igual a 1. O valor numérico, como eu vou calcular o valor numérico de um polinômio? O valor numérico de um polinômio p de x para x igual a a é o número que se obtém substituindo x por a e efetuando todas as operações indicadas pela relação que define o polinômio. Então, eu vou trocar o x por um número e aí eu vou ter um valor numérico desse polinômio. O número vai ter que ser dado na questão. Exemplo 4. Se p de x é igual a x elevado a 3 mais 2x ao quadrado mais x menos 4. O valor numérico de p de x para x igual a 2 é... Eu vou trocar todo x aqui por 2. Quando nós utilizamos fórmulas, seja em matemática, em química, em física, você na verdade está fazendo o valor numérico de um polinômio. Ali só não é numa incógnita só, na maioria das vezes são 2 ou 3 incógnitas. Mas quando você troca aquelas letras por número, você está calculando o valor numérico de um polinômio ou de uma expressão algébrica. Resolução aqui é p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 4. Substituindo o x por 2, nós teremos p de 2 igual a 2 elevado a 3 mais 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 menos 4. Observe que a gente ficou com expressão numérica. Resolvendo a expressão, nós verificamos. E você vai ter que seguir todas as regras da resolução de uma expressão numérica. Resolver primeiro a potência. 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2. E aí eu vou repetir o restante. Multiplica primeiro. 2 vezes 4, 8. E agora eu vou somar. 8 mais 8 são 16. Mais 2, 18, menos 4, 14. Então, eu vou ter que p de 2 é igual a 14. A raiz de um polinômio. Um número complexo R é raiz de um polinômio p de x. Quando eu substituir x por r na equação e efetuamos o cálculo, obtemos p de r igual a zero. Quando o meu número vai ser raiz de uma equação? Quando eu substituir esse número na equação, fizer ali o valor numérico e encontrar o zero como resultado. Aí eu vou ter que ele é raiz de uma equação. Quando esse conteúdo é estudado no ensino fundamental, você vai estar estudando ele para números reais. Quando esse conteúdo é estudado no ensino médio, após você estudar números complexos, aí você vai ter raízes complexas para ele. Exemplo 5. O número 4 é uma raiz da equação x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 10x menos 8 igual a zero. Pois ao substituir o x por 4, nós vamos ter 4 elevado a 3 menos 6 vezes 4 ao quadrado mais 10 vezes 4 menos 8. Então, esse 4 elevado a 3 é 64. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aqui é 6 vezes 4 ao quadrado. Já está tudo resolvido ali, ó.
4 ao quadrado, 16, vezes 6, 96. 4 vezes 10, 40, e ali o menos 8. E aí fazendo o 64 menos 96 mais 40 menos 8, o resultado é zero. Já o número complexo i não é raiz dessa equação polinomial, pois ao substituir x por i, nós temos i ao cubo menos 6 vezes i ao quadrado mais 10i menos 1. I ao cubo é igual a menos i ao quadrado é igual a menos 1. 10 vezes i dá 10i, e ali eu repeti o menos 8. Então, resolvendo aqui, menos vezes menos dá mais. 6 vezes 1, 6. Aqui eu vou juntar quem eu posso. 6 menos 8 menos 2, e menos i mais 10 mais 9i. Como menos 2 mais 9i é diferente de zero, então o i não é raiz dessa equação. Então, para eu verificar se um número complexo é raiz de uma equação, eu vou substituir esse número na minha equação. Se for igual a zero, é raiz. Se não for, não é raiz da equação, não é raiz do polinômio. Exemplo 6. Sabemos que menos 3 é raiz de p de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos ax mais 1. Calcular o valor de a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o menos 3 no polinômio, no valor de x, e vou igualar isso aqui a zero, que aí eu vou encontrar o valor de a. Se menos 3 é raiz de p de x, então p de menos 3 tem que ser igual a zero, ou seja, substituindo x por menos 3, nós temos p de menos 3 igual a zero, implica que menos 3 ao cubo, mais 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos a vezes menos 3 mais 1 é igual a zero. Assim, menos 3 ao cubo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos 27. Menos 3 ao quadrado dá 9, que está multiplicando 4 aqui. Menos vezes menos aqui dá esse mais, a vezes 3, 3a, mais 1, igual a zero. Ou seja, estou arrumando aqui já. 3a mais 4 vezes 9 é 36, menos 27, mais 1 igual a zero. Fazendo as continhas aqui, eu vou ter 36 menos 27 dá 9, mais 1, o 10 que está aqui. 3a mais 10 igual a zero. O 10 está somando, então muda de membro subtraindo, deixando esse a sozinho. O 3 está multiplicando a, ele vai dividir esse 10. Então, eu vou ter menos 10 terços. Assim, o valor de a é menos 10 terços. Obviamente, o coeficiente pode ser uma fração, pode ser negativo. O n é que tem que ser um número natural. Agora, resolva os exercícios que estão na descrição do vídeo. Em caso de dúvidas, volta, assiste de novo e comenta qual foi a sua dúvida para eu poder te ajudar. Assim, nós finalizamos o nosso vídeo. Bons estudos. Até a próxima!